Um dos monstros mais conhecidos e temidos do Japão é o Kappa, uma criatura humanoide de pele escamosa que habita as profundezas dos rios e mares do país, e também as lendas do folclore japonês. Sua descrição bizarra faz lembrar uma tartaruga em um corpo de homem, mas à altura de uma criança de 10 anos, entre 60 centímetros e 1 metro. No lugar das costas, o casco. Na boca, um bico com poderosa mandíbula. Nos pés e nas mãos, barbatanas. E acima da cabeça, uma espécie de prato ou recipiente raso chamado sara, usado em terra firme para guardar água, a sua fonte de poder e de força sobrenatural. Segundo o mito, esvaziar essa cavidade enfraquece o Kappa, e isso pode ser feito curvando-se profundamente em reverência após o encontro com o monstro. Em uma demonstração de boas maneiras, o Kappa também vai se curvar, derramando o conteúdo de seu poder, o que pode dar uma vantagem à vítima. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho te explico. Consideradas hermafroditas, essas criaturas assemelham-se a anões. Sua descrição mais comum é de uma criatura às vezes cabeluda, corpo escamoso, cor da pele variando do verde ao azul, amarelo e até mesmo vermelho. Seu rosto pode conter um nariz adunco ou mais parecido com o de um macaco. Coroando a sua cabeça há uma depressão circular cheia de água, necessária para manter seus poderes sobrenaturais quando fora da água. Um Kappa coberto com pelame, semelhante ao cabelo humano, é conhecido como Oisobi, uma classe mais cruel de Kappa. Eles são geralmente vistos como instigadores perniciosos. Suas ações podem variar de pequenas travessuras relativamente inocentes a ações mortais. Com gostos similares a de um vampiro, atacam as pessoas quando se banham em lagoas ou rios, sugando-lhes o sangue. Reza a lenda que em algumas regiões do Japão, comumente fazem 2 vítimas por ano. Quando estas saem da água, mostram a pele empalidecida e vão definhando aos poucos até falecerem. Essas criaturas adoram passagens de gás, a qual sempre os deixam com odor de peixe. Maliciosos também podem tentar olhar por baixo dos kimonos das mulheres e nadar para baixo dos encanamentos a fim de golpear as nádegas das pessoas enquanto defecam. Assim como, mostrando o seu lado mais cruel, também podem tentar dominar uma pessoa ou animal para afogá-los. Um dos maiores prazeres do Kappa é desafiar os seres humanos para um confronto. Eles desafiam transeuntes para jogos como Puxe Meu Dedo e lutas de sumô. Caso a vitória seja do yokai, ele geralmente afoga e devora o perdedor. No entanto, embora seja temível e briguento, um Kappa também é extremamente educado na arte do Ojiji, tradicional reverência nipônica. E sabendo tirar proveito dessa qualidade oportuna, pode-se-á ter uma chance de escapar da morte ao ser desafiado. Quem receber o desafio do Kappa deve se curvar profundamente diante dele, que por sua vez sentirá o dever de retribuir, inclinando-se cortesmente, e ao fazê-lo, o líquido que é a fonte da sua força escorrerá no orifício de seu crânio, deixando-o fraco. Então, ao desafiado, cabe fugir o mais rápido possível, pois a fraqueza do Kappa é momentânea e o fluido se regenera ao simples contato com a água. Mas cuidado! Mesmo estando fragilizado, querer derrotar a criatura pode ser um desastre.
pois dizem que o capa é indestrutível. Uma das muitas narrativas de contos japoneses antigos sobre o capa conta sobre um samurai que aceitou seu pedido para um cabo de guerra. Felizmente, enganando o yokai, o guerreiro usou um cavalo para puxar em seu lugar. O demônio caiu, derramando todo o conteúdo de sua cabeça no chão. Então, fraco demais para fugir, o capa prometeu ensinar aos samurais seus conhecimentos sobre massagem, caso fosse liberado. Reza a lenda que capas são muito bem informados sobre assuntos de irrigação e medicinas. Segundo a crença, disse que eles ensinaram a arte de configuração óssea para a humanidade. As criaturas podem restaurar seus ossos se forem quebrados em questão de minutos, e de parte de seu corpo se for arrancada. Podem prendê-la unindo seus ossos de carne ao corpo, regenerando-se rapidamente. Em algumas lendas, conta-se que podem fazer crescer seus membros novamente. A lenda A Criança do Rio conta que os japoneses aprenderam a curar fraturas com o capa, que ofereceu seus conhecimentos em troca do seu braço que fora amputado por aldeões em um vilarejo. Ele pediu aos moradores que trouxessem seu membro de volta. A comunidade então forçou o capa a assinar um contrato em troca do braço perdido. A partir de então, o capa passou a entregar um monte de peixes para a aldeia e a divertir outros capas para não passarem próximo ao povoado. Nas cidades da província de Shimane, os aldeões se referem ao capa como cavaco, a criança do rio. Existe um pequeno vilarejo na cidade de Matsui, onde às margens da água foi erguido um pequeno templo conhecido como Cavaconomia, Templo do Cavaco, que dizem conter um documento assinado pelo próprio capa. Em tempos idos, um cavaco, ou capa, que morava no rio de um vilarejo próximo à cidade de Matsui, adquiriram o mau hábito de matar muitos habitantes das vizinhanças, inclusive os seus animais domésticos. Em certa ocasião, um cavalo foi até o rio beber água e o cavaco, tentando capturá-lo, avançou rapidamente para abocanhar o seu dorso. Devido à estatura do cavalo, bem maior ao do cavaco, este acabou quebrando o pescoço, mas apesar da dor que sentia, recusou-se a soltar o animal. O cavalo, apavorado, empinou as patas, saltando para uma outra margem do rio, pulou a ribanceira e correu disparado pelo campo, sempre com o cavaco agarrado à sua crina. Do outro lado do campo, o dono do cavalo viu aquela cena inusitada e, juntamente com outros camponeses, foi ao encalço da dupla estranha, conseguindo capturá-los. Seguraram fortemente o capa. "Vamos matar essa terrível criatura", disseram, "pois está provado que cometeu muitos crimes hediondos e faremos bem de nos livrarmos de tão temível monstro." "Não", replicou o dono do cavalo, "não vamos matá-lo. Vamos fazê-lo jurar que nunca mais matará nenhum dos habitantes da vila, nem seus animais." Dado o fato, foi redigido um documento no qual o cavaco foi convidado a ler e assinar. "Não sei escrever", disse a criatura cabisbaixa, "mas posso mergulhar minha mão na tinta e a colocar sobre o documento como prova do meu arrependimento e da minha palavra." Depois do acordo firmado, o cavaco foi liberado e autorizado a voltar para o rio, mantendo-se a partir desse dia fiel à sua promessa. Segundo o folclore, existe um modo de proteger-se do capa, mas este tem que ser precavido, pois a pessoa tem sempre que andar com cascas de pepino e o capa tem que estar dentro da água. Pois além de sangue e carne fresca, o capa também gosta de vegetais. Adoram principalmente berinjelas e pepinos. Disse que se você talhar seu nome e idade, assim como de seus familiares, nas cascas de um pepino e em seguida jogar as águas para um capa com fome, vai garantir que ele nunca possa prejudicá-los. Ao aceitá-lo, sente-se-á moralmente obrigado a retribuir a gentileza, não fazendo mal a essas pessoas por ser educado e honrado. É devido a essa crença que o makimono, os enrolados de arroz com pepino, se chama kapamaki.
Estas estranhas criaturas podem até fazer amizade com os seres humanos em troca de presentes e ofertas, e uma vez feita a amizade, capas são conhecidos por executar qualquer número de tarefas para seus novos amigos, como ajudar os agricultores a irrigar suas terras. Ocasionalmente, tem o dom de trazer peixes frescos, que é considerado como um sinal de boa sorte para a família que os recebe. Ainda hoje, existem alguns festivais destinados a aplacar o capa na esperança de receber uma boa colheita. Estas festas geralmente ocorrem durante os 2 equinócios do ano, quando as criaturas viajam dos rios para as montanhas e vice-versa. O capa também pode ser enganado a ajudar as pessoas, sendo que seu profundo senso de decoro, por exemplo, não lhes permitirá quebrar um juramento. Devido a estes aspectos benevolentes, alguns santuários são dedicados à adoração do capa na terra do sol nascente.